a notícia fala que o projeto de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar é aprovado na primeira votação. É um projeto da Câmara Municipal lá de Recife. E assim, né, num primeiro momento a manchete ela pode parecer bem interessante, né, porque se criar um projeto de lei que garanta, né, o combate à intolerância religiosa. Mas o projeto de lei é feito por um vereador do PL, famoso Partido da Papoula Lotada, tem uns pontos bem problemáticos, e aí o artigo 2 dele é que falava mais de diversidade religiosa e étnico-racial, né? Escancaradamente, ele não falava sobre religião de matriz africana. E na terceira, na tradição judaico-cristã. E aí o ponto foi que na versão final do projeto, parece que esse ponto ele foi tirado do projeto. E aí o projeto retirou isso e deixou somente o elemento cristão. Um outro projeto foi aprovado no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, mais um deputado do PL também aprova lá no Rio Grande do Sul. E aí, nesse projeto, ele de fato traz ali a preocupação dele que os evangélicos não podem pregar dentro dos espaços escolares, estavam sendo proibidos. No Rio Grande do Sul, aconteceu um caso dentro da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que os alunos foram proibidos de se reunirem lá num espaço, que deveria ter um espaço adequado para isso. Aqui no Pará, na UFPA, também rolou esse papo de ter mas não foram impedidos, né, eles aconteceram, o que de fato não é uma reunião espontânea. Isso é um movimento, há uma orientação aos mais jovens, aos adolescentes. É uma série de situações que tem que ser consideradas. Não é que você não possa expressar a sua religião. Quem é que faz esse tipo de coisa, que tem uma necessidade de fazer isso, né? No Brasil, cristãos, católicos fazem muito isso, e os evangélicos têm essa sanha de ocupar os espaços públicos, né? O espaço público, eu digo, tanto a rua quanto outros espaços públicos, e a escola tem sido alvo. E não é de hoje que a escola é alvo de grupos, abafamento da diversidade. Abafamento dos espaços públicos como um lugar em que as pessoas podem conviver, seguindo determinadas regras. E aí, o protestante ele nunca quer que a regra se aplique a ele, porque ele é o protestante, né? Por mais que aqui no Brasil a palavra evangélica tenha se tornado muito mais constante. Está se avançando nesses projetos não legislativo para que haja uma garantia, sendo que há garantia, quando se há garantias, há determinadas regras que você tem que seguir, né? Só que a ideia não é seguir regras, a ideia é simplesmente a imposição, ser impositivo nisso. E isso é um problema sério, porque quando se trata de uma escola pública, você tem um público diverso, um público não religioso, apesar de ter questões, por exemplo, uma normatização de determinado padrão religioso, né? Então, nunca que alguém de um terreiro, quando for chegar no intervalo, vou fazer aqui uma gira de Exu no recreio, entendeu? Levar um tambor para bater. Então, os projetos estão sendo criados justamente para garantir que essas missões evangélicas estejam presentes dentro da escola, fazendo a sua doutrinação, o seu proselitismo religioso. Com essas leis que estão sendo aprovadas, se eu não me engano, já foi aprovada recente em São Paulo, Rio Grande do Sul e agora o Recife, parece que só ia para sanção do prefeito. Então está acontecendo esse caminhar desses grupos evangélicos em ter uma garantia do seu culto religioso dentro da escola, e isso quase não está sendo falado. Eu falei agora, parece um conspirador, mas de fato isso quase não está sendo falado pelas pessoas, e isso é um problema muito sério. Né? Isso é um problema que está se criando essas leis, e talvez em determinado momento isso chegue lá pelo STF, está passando, está avançando, e aí aqui no Pará a gente também não tá longe disso, né? Porque o governador Helder Barbalho, ele fez um decreto para que se criar a escola bíblica dentro do espaço escolar, como se fosse uma colônia de férias. Isso está presente, isso não está tendo freio, e o meu medo é que isso, por exemplo, se chegue no STF e o STF diga, olha, não, tudo bem, não tem problema, assim, dadas determinadas regras. E a gente sabe que essas regras não são seguidas. Eis o ponto, como eu falei anteriormente. O protestante, ele não quer simplesmente que ele tenha a exclusividade dos espaços. Ele quer simplesmente que regras não se apliquem a ele. As regras que são estabelecidas por lei ou determinado tipo de convivência que não sejam aplicadas a ele. Ele possa simplesmente pregar naquele espaço, ele pode falar naquele espaço que ele quiser, fazer o seu culto religioso naquele espaço, e sendo um espaço público, ele também tem regras, né? A gente costumou construir no Brasil que o Estado, a coisa pública não tem regras, né? E aí o negócio não é bem assim, né? As coisas possuem regras, e aí com essas leis sendo criadas, está se estabelecendo ali um cenário para que outros grupos acabem entrando em espaços escolares, se criem outros grupos para entrar nos espaços escolares e fazer ali o seu proselitismo religioso.